Olá, meus irmãos! Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um episódio do nosso podcast. Hoje temos a alegria do não mais convidado, mas agora participante, irmão Wagner Nunes, né, irmão? E vamos iniciar então o estudo da igreja de Esmirna. No caso, a segunda carta às igrejas do Apocalipse, né? Então, eu acho muito importante. Nós tivemos uma revelação muito grande no vídeo passado a respeito da primeira carta, a carta de Éfeso. E hoje essa carta promete, né, irmão Ricardo? Irmão Ricardo, como é que foi a semana? Como é que tá aí? Tá tudo certo? Ok, graças a Deus, tudo certo. Estamos trabalhando, avançando e o Senhor vai acrescentando a medida diária para cada um de nós aqui. Estamos, eu e minha esposa, né, estamos trabalhando nos outros projetos aqui. Nós escrevemos, já temos um livro publicado, temos mais 2 engatilhadas aí para publicar, e aos poucos Deus vai acrescentando para nós aí. E no Vozes de Trombeta também, a gente vai trabalhando lá, divulgando, colocando aquilo que o Senhor vai nos ensinando. Graças a Deus. Amém. Isso é importante demais. Irmão Wagner, como é que tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Uma expectativa com essa gravação aí. E o canal lá, eu tô vendo o irmão tá colocando vídeos diários, né? Muito importante. O irmão tem, para quem é de casa que não conhece, o canal do irmão é canal Wagner Nunes, o próprio nome dele. E tem uma série muito importante lá a respeito do livro de João. Ainda tem muitos vídeos para subir, né, irmão? O assunto ele se estende, mas tem sido muito edificante. Convido você de casa para acompanhar também o canal do irmão Wagner. E ele também, na medida do possível, vai estar conosco aqui gravando esse podcast. Bom, para você que talvez não entenda, o podcast aqui ele tem o intuito de estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Por mais que seja um podcast um pouco mais aberto, onde a gente pode conversar, né, debater um pouco os assuntos, o nosso intuito realmente é esclarecer a respeito das doutrinas, a respeito da verdadeira palavra de Deus. O que essa carta de Apocalipse, que se chama Revelação, vem a nos trazer? Então nós vamos iniciar, eu vou compartilhar a tela aqui, e nós vamos colocar então a Bíblia ali a partir do versículo 8. Deixa eu ver aqui então. Então, a partir do versículo 8, a primeira carta a gente já leu. Vou pedir para o irmão Ricardo ler para nós então. Tá ok. Eu vou ler aqui. Posso ler da minha versão aqui? Pode, já está sublinhado para o pessoal de casa acompanhar também na tela. Tá bom. E ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: Isso diz o primeiro e o último, que fui morto e reviveu. Vamos parar por aqui então. Vamos meditar em cima desse versículo. Irmão Wagner, o que o irmão pode trazer a respeito? Em Isaías 44, versos 6 a 8, se nós lermos, nós vamos compreender que Jesus ele mencionou esse texto aqui, né? Olha como está escrito. Eu estou lendo na nova versão internacional. Isaías 44, versos 6 a 8. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último. Além de mim não há Elohim, não há Deus. Então, aqui nos diz claramente que Jesus se apresentou como Deus Todo-Poderoso. Isso é só para refutar muitas doutrinas que dizem que Jesus não é Deus, mas na verdade ele é Deus sim, Todo-Poderoso. Aí no verso 7, quem então é como eu? Que ele o anuncie, que ele declare e exponha diante de mim o que aconteceu desde que estabeleci meu antigo povo e o que ainda está por vir, que todos eles predigam as coisas futuras e o que irá acontecer. Não tremam, nem tenham medo. Não anunciei isto e não vos predisse muito tempo atrás? Vocês são minhas testemunhas. Olha que detalhe interessante, né? Apocalipse 11, essa vai ter uma parte da igreja que vai ter que dar a sua vida. Está simbolizado nessa igreja de Esmirna, que ao longo da gravação nós vamos compreender isso. Então Jesus ele se apresenta para a igreja de Esmirna como o primeiro e o último, conectando com Isaías 44, não há outro Deus além dele, de Elohim, Pai e Filho.
e que vós sois as minhas testemunhas. Não tremam, nem tenham medo. Está tudo conectado com essa igreja de Esmirna. A propósito, a palavra Esmirna tem um significado de mirra, né? E mirra é um dos incensos, o que era usado para embalsamar. Então, essa igreja, Jesus não escolheu essa igreja por acaso. Então, Esmirna quer dizer mirra, ou seja, ela foi destinada para dar a sua vida por amor a Cristo. E o Senhor Jesus ainda fala aqui no final do verso 8, falando para a igreja de Esmirna, que ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Então, só nessa palavra de Jesus, nós podemos ver duas festas, dois tempos determinados cumpridos. Jesus, nosso Cordeiro Pascal, e as nossas primícias. Então, se nós tivermos um entendimento profético acerca das festas, nós vamos desbloquear muitas verdades. Amém. Então, já começamos de uma forma maravilhosa, Jesus Cristo se apresentando como Deus, que conhece o fim desde o começo, que desde o começo está anunciado que o fim vai haver perseguição, tribulação, por isso que ele fala, não tremam, nem tenham medo, porque já está anunciado desde o início, vocês serão as minhas testemunhas. É isso. Glória a Deus. Essa mensagem de Jesus se identificando para Esmirna é uma palavra-chave. Nota que desde o primeiro capítulo aí de Apocalipse, ele já se identifica como o Alfa e o Ômega. E nós sabemos que o Alfa e o Ômega é o mesmo significado de primeiro e o último. E essa identificação, ela se repete. Quando nós estudamos a Bíblia e verificamos que há essa repetição, é porque o Senhor está chamando a atenção para isso. O Wagner Nunes trouxe essa passagem de Isaías 44:6, e isso mostra mensagem para as testemunhas. Então, a revelação da palavra de Deus tem tesouros escondidos dentro da palavra que os eleitos são capazes de encontrar, as testemunhas são capazes de encontrar. E no capítulo 40 até o 48 de Isaías, a gente percebe mensagem acerca dos últimos dias e principalmente uma mensagem de preparação para as suas testemunhas. Nota que no capítulo 40 de Isaías, a gente já percebe, né, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, né? Uma mensagem que aponta para o Elias que há de vir, aquele mesmo Elias, né, que aconteceu com o profeta no passado, que foi derramada essa unção em João Batista, também é uma mesma unção que será derramada nos últimos dias nas duas testemunhas, né, para realizar obras maravilhosas do Senhor, que Jesus mesmo disse, Elias virá e restaurará todas as coisas. Olha só a obra maravilhosa que o Senhor confiou nas mãos das duas testemunhas. E no capítulo 41, verso 4, eu achei interessante também, vou até ler aqui, porque o Senhor fala assim, quem operou e fez isso, chamando as gerações desde um princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Ou seja, é uma obra que o Senhor está realizando, está anunciando desde o princípio aquilo que ele vai fazer nos últimos dias, como declara lá em Isaías 46:10. Mas também ele vai fazer isso de forma plena, com os últimos, lá nos últimos dias. Então é uma mensagem valiosíssima. Muitos perguntam, né? Deixei esse enunciado lá no último podcast. Pessoas se perguntam o que vai acontecer, o que eu devo fazer nos últimos dias, como que eu devo me preparar, o que é que o Senhor está confiando em minhas mãos diante desse cenário todo caótico.
as instruções do Senhor, o manual de sobrevivência para os seus servos, está aqui no livro de Isaías. Quando ele se identifica, eu sou o primeiro e o último, é uma chave para que você entenda as instruções de Deus aqui no livro de Isaías. Você pode ler do 40 até o Isaías 48, porque Isaías 48, 12, ele também enfatiza: eu sou o primeiro, eu sou o último. Ou seja, é um intervalo de Isaías 40 até o Isaías 48 de instruções valiosas para o povo de Deus. Aí a gente pode estar meditando um pouco mais aqui, porque são diversas mensagens. Wagner Nunes trouxe uma boa passagem disso aqui. O que eu quero mais enfatizar é esse Isaías 41, verso 6, que diz assim: ajuda um ao outro, esforça-te. O que eu percebo aqui? Dois povos, duas testemunhas, falando a mesma palavra, anunciando a mesma palavra de Deus nos últimos dias, e aquela mensagem, um ajudando o outro, né? O que eu percebo? Eu vou trazer aqui a menorá novamente. Está um pouquinho quebrado, mas dá para ver. A menorá é um artefato valioso para meditarmos na palavra de Deus, principalmente das 7 igrejas e também das 7 festas. Se nós verificarmos essa mensagem de Isaías 41, verso 6, que eu li, né? 41, verso 6, ajuda um ao outro, esforça-te. Isso faz menção da unidade que Deus requer para o seu povo nos últimos dias. E a gente olha aqui, as 7 igrejas, né? A gente tratou de Éfeso na primeira, Esmirna é a segunda, então ela está na segunda haste aqui da menorá. E a Filadélfia, ela é a sexta. E a gente percebe que elas compartilham da mesma haste aqui, ó, de ligação. Ou seja, 2 testemunhas unidas no mesmo propósito para o Senhor nos últimos dias. Por isso que o derramar da unção, o óleo, o azeite dourado, vai ser nas 2 oliveiras. Elas compartilham do mesmo azeite, porque elas estão unidas no mesmo propósito para realizar a obra do Senhor. Isso é só um verso de Isaías 41, mas existem outras mensagens valiosas aqui, que a gente pode compartilhar, meditar. Mas eu vou deixar com os irmãos aí, comentar mais um pouco, e a gente pode voltar aí no momento oportuno. Ok, a referência que o versículo traz também, ali depois, né, que ele diz, né, o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quando a gente vai para a apresentação da carta, em que ele se identifica, próprio Jesus se identifica para João, ele faz a mesma referência, tá? A gente pode ver no versículo 17, que quando João olha para trás e ele vê, né, aquele rosto brilhando como o sol, ele cai com os pés como morto, né? E aí aquela voz diz para ele, botou a mão direita sobre ele e disse, né? Não temas, porque eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho a chave, né, da morte e do inferno. E a gente pode ver ali, porque ele mesmo diz, ele esteve morto e tornou a viver. Por isso que é importante entendermos o que o irmão Wagner trouxe, as primícias, porque Cristo, ele descortinou esse caminho daqueles que estão sendo mortos na carne, mas com o espírito vivificado. E ele se fez as primícias por nós, nos dando o direito de ter a mesma primícia de salvação que ele mesmo teve. Então, assim, ele é as primícias, mas como a promessa que tem, que nós iremos ser ressuscitados no último dia, assim como ele se apresentou. Por isso que é importante entendermos primeiros e últimos. Nós tínhamos também a referência das festas, né? As primeiras e as últimas.
Aponta o quê? As primeiras? As primícias. E as últimas? A última colheita. Então, nós tínhamos duas fases de chuvas, né, e de festas. As das primeiras ofertas, né, e das últimas colheitas. Então, é muito importante quando a gente consegue fazer esta conexão. Acho que a gente pode passar, então, para o versículo 2. Irmão Ricardo, o irmão pode ler para nós aí o versículo 9? Apocalipse 2, verso 9. Diz assim: Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Esse versículo aqui é muito forte. É muito forte. Eu até anotei uns textos aqui e que a gente consegue refletir até nos dias atuais. Irmão Wagner. Eu anotei também um texto aqui. Jesus falou que, verso 9, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. E em Jesus, em Mateus capítulo 5, versos 3 e 4, olha o que ele fala. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Aflições e pobreza. Então tem tudo a ver com a parte da igreja que vai ter que dar a sua vida. E aí, eu conectando com Apocalipse capítulo 21, versos 3 a 5, eles perseverando até o fim, olha o consolo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá, e será após o milênio. Eles serão os seus povos. O próprio Deus Pai estará com eles e será o seu Deus. E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, porque a igreja de Esmirna foi comissionada para morrer. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aí, quando a gente vai para Isaías, capítulo 66, a partir do verso 5, olha só o que está escrito. Ouçam a palavra do Senhor, vocês que tremem diante da sua palavra. Seus irmãos que os odeiam e os excluem por causa do meu nome, disseram: que o Senhor seja glorioso, para que vejamos a alegria de vocês. Mas eles é que passarão vergonha, seus adversários. Jesus menciona a sinagoga de Satanás, né? Os perseguidores. Ouçam o estrondo que vem da cidade, o som que vem do templo. É o Senhor que está dando a devida retribuição aos seus inimigos. Vamos pular aqui para o verso 10. Regozijem-se com Jerusalém e alegrem-se por ela, todos vocês que a amam. Regozijem-se muito com ela, todos vocês que por ela planteiam, pois vocês irão mamar e saciar-se em seus seios reconfortantes, e beberão à vontade, e se deleitarão em sua fartura. Jesus falou: você é pobre por causa das aflições, mas na verdade vocês serão ricos quando eu voltar e recompensar vocês. Aí no verso 12, pois assim diz o Senhor: estenderei para ela a paz como um rio, e a riqueza das nações com uma corrente avassaladora. Vocês são ricos, pobres agora, mas serão ricos. Vocês serão amamentados nos braços dela e acalentados em seus joelhos. Assim como uma mãe consola seu filho, também eu os consolarei em Jerusalém, e em Jerusalém vocês serão consolados. E apóstolo Paulo, num contexto de perseguição, em 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 a 7, ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Lemos aqui Apocalipse 21, que esse Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos também consolar o que estão passando por aflições. Então, nós vamos andar em unidade, as duas testemunhas,
passando por tribulações e consolando uns aos outros, pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá perseverança para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Então, Jesus falou: você é pobre aos olhos do mundo, você é pobre por causa dos seus perseguidores, mas vocês, na verdade, são ricos, porque vocês estão suportando coroas de espinho para poder receber uma coroa de glória, assim como Jesus padeceu coroas de espinhos, mas ele foi glorificado. Então, se nós estivermos vivos na ocasião da grande tribulação e formos a parte da igreja que vai ter que dar a sua vida, representada por Esmirna, não devemos temer a morte, porque nós vamos receber, se perseverarmos até o fim, a coroa da vida. Amém, irmão, amém. Eu meditei, eu separei um texto aqui, ele é um pouquinho longo, mas ele cabe muito bem para o restante desse versículo, né, que diz assim, que ele conhece a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. O que a gente mais vê hoje, né? A gente espera, muita gente vê esse texto, não, tá falando de judeu. Não, meus irmãos. Isso aqui é um sistema religioso completo. Muitos que estão desdeixadamente querendo fazer a obra de Deus. Desdeixadamente, entendeu? Deus não se agrada. Deus não se agrada quando a gente faz as coisas de qualquer maneira. Eu trouxe para nós meditarmos aqui Romanos 2, tá? Nós vamos ver ali o que está dizendo a partir do versículo 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os ou defendendo-os. Isso é importante. A gente deve internalizar a lei dentro de nós, e a gente sabe muito bem quando uma coisa errada vem na nossa cabeça, ora, não tá correto, esse não é o caminho. Então, no versículo 16 diz assim: no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, te glorias em Deus, e sabes a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és o quê? Guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor de nécios, mestre de crianças, que tem a forma da ciência e da verdade, aonde? No coração? Não, na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar e adulteras? Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela sua transgressão, a transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre gentios, por quem? Por meio de vós. Então é muito feio nós levantarmos uma bandeira, não, porque a nossa igreja tem essa regra e tem tal e tal regra, e quando a gente vê, a gente conhece todo aquele sistema caiado, sabe? Deus não se agrada disso. Versículo 26, versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será refutada como circuncisão? É a incircuncisão que, por natureza, o é? Se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra a incircuncisão és transgressor da lei? Por quê? Versículo 28. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem incircuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é interior,
E circuncisão aqui é do quê? Do prepúcio? Não, do coração. No espírito. Como que eu vou ser circuncidado no espírito? É no entendimento, meus irmãos. É o meu entendimento que tem que estar circuncidado. A minha mente, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2. Amém, amém. Irmão Ricardo, pode trazer. Glória a Deus. É muito importante toda essa mensagem que aponta para a questão da religiosidade, né? Todo esse sistema do babilônico que envolve a religiosidade. E Mateus 16:6 fala: acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Né? Isso aponta para o fermento da religiosidade. E o tanto que as duas testemunhas, aqueles que conhecem a fundo as revelações da palavra de Deus, vão passar por aflições, por apertos de muitos que se dizem filhos de Deus, mas não são. Aqueles que se dizem judeus, mas não são. Aqueles que se dizem domésticos da fé, mas que de fato não são, porque estão envolvidos pelo fermento da religiosidade. E interessante porque Esmirna, ela é a segunda, né, da menorá. E qual é a segunda festa? Pães Asmos. E a gente percebe que a mensagem que o Senhor está entregando para Esmirna é de fato essa, que precisamos estar distantes do fermento da religiosidade, o fermento que aponta para o pecado, né? E precisamos ser o quê? Buscando a santidade, buscando características importantes nesses últimos dias, porque ser santo, ser puro, sem qualquer mancha, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando a gente percebe essa questão da santidade, nós não conseguimos desassociar com a purificação. E essa purificação das nossas vidas ocorre com as aflições dos nossos dias. A purificação pelo fogo da provação. E lá, quando o Senhor se identifica como o primeiro e o último, lá em Isaías 48:12, no verso 10, ele diz assim: eis que já te purifiquei na fornalha da aflição. Por isso que é importante nós entendermos as fases que cada um de nós estamos passando, porque é necessário nos purificar, é necessário sermos forjados por Deus, principalmente para a batalha dos últimos dias. Daniel 12:10, se me permite ler aqui, 12:10 diz assim, contexto de grande tribulação, diz assim: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E aí, Tiago vai escrever assim, Tiago 1, verso 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E o Senhor fala o que para Esmirna? Suportai, porque vocês receberão a coroa da vida. Olha só as conexões. Exatamente. Sabe o que eu achei interessante o irmão trazer aí a questão da segunda posição na menorá? Porque assim, essa colocação com referência aos pães ázimos, que seria a segunda festa, ela cabe muito bem com essa igreja aqui, porque essa é uma das únicas que não recebe advertência de Deus. Ela é uma igreja que realmente está sem fermento. Verdade. A única questão que Deus coloca, né? A única questão que Jesus coloca ali para essa igreja é ser fiel até a morte.
continua no caminho, né? Prossigamos no caminho, possamos prosseguir, porque está tudo certo, entende? Então, como importante é isso, né? Como é importante estar sem o fermento, como é importante estarmos ligados na videira. O irmão Ricardo, ele mencionou que os sábios entenderão. E aí foi exatamente o texto conectado que eu li no início, de Isaías 44, verso 8, está escrito: não tremam, nem tenham medo, eu não anunciei isto e não predisse isso muito tempo atrás, que vocês serão as minhas testemunhas. Em Amós capítulo 3, verso 7, está escrito: certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então, quando chegar esse período, nós vamos conhecer, nós vamos estar tão conectados com Deus que nós vamos estar devidamente preparados, nós não vamos ficar perplexos, nós estaremos devidamente avisados, que foi o que Jesus falou acerca do Espírito, que nos anunciariam as coisas que hão de vir através das Escrituras. Então, somente aqueles que estiverem cheios da palavra é que terão essa lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. Glória a Deus. Amém, amém. Vamos então avançar para o versículo 10? Vamos. O que diz lá? Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Exatamente o que o irmão Wagner acabou de trazer para nós. Muito interessante. É verdade. É interessante essa menção dos 10 dias, né? Porque tribulação de 10 dias. E por que 10 dias? Meditando acerca disso, olhando para as festas, e principalmente aí, trombetas, até expiação, tem um período de 10 dias, um intervalo de 10 dias. E esse intervalo de 10 dias chamam de Techuvá, que é período de arrependimento, profundo arrependimento. Algo que também está associado com o propósito das trombetas. Trombetas, no início da grande tribulação, vai começar o cumprimento dessa festa de forma plena, usando as duas testemunhas, proclamando arrependimento. E esse período do início da última semana e até o final dessa última semana, que nós entendemos aí que ocorre o arrebatamento, o dia da redenção dos santos, é um intervalo aí de 7 anos que está associado com os 10 dias de intervalo entre trombetas e o dia da expiação. Então, muito interessante. Esses 10 dias mencionados é um convite. Veja nas Escrituras esse intervalo de 10 dias. Aí nós vamos encontrar nas festas, trombetas, expiação e conhecer a mensagem e os princípios que ali estão nessas festas. Bem interessante. Eu achei interessante também, no início diz, né? Não temas as coisas que hás de sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós em prisão, né? Para ser expostos à prova. Então teremos essa tribulação. Quando a gente vê Paulo, que foi para nós um dos maiores pregadores, que trouxe muita revelação, ele conseguiu aproximar o Antigo Testamento com a obra da redenção na cruz, e enfim, ele conseguiu esclarecer o que seria essa nova aliança para nós, e ao mesmo tempo que ele sofreu muitas aflições. Eu não vou ler aqui todas as aflições, mas eu convido você em casa para ler 2 Coríntios 11. O que esse homem sofreu, né? Mas a promessa que ele deixou, eu consigo ver em Romanos 8, que diz assim, Romanos 8:18. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada.
E a promessa também, que foi deixada em 2 Coríntios 5, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mão, eterna nos céus. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. E por isso também gememos, né, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos e não formos achados nus. Que revelação desse versículo. Qual é a verdadeira vestimenta que o cristão deve ter? Não é externa, é interna. É muito diferente, entende? Porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Amém. Não, Wagner? Ele falou acerca, o Ricardo falou acerca da festa das trombetas. E vamos ler então aqui Levíticos capítulo 23, versos 23 até o verso 27. Olha só a compreensão dos 10 dias. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebrada com toques de trombetas. Então, as duas testemunhas, elas tocam trombetas. São 7 em Apocalipse, né? Aí ele fala no verso 25: não realizem trabalho algum. Ou seja, as duas testemunhas vão ficar focadas em tocar trombetas. Não faremos nenhum trabalho secular. Nós vamos simplesmente estar focados nessa missão dos 10 dias. Mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Aí no verso 26, disse o Senhor a Moisés: o 10º dia, ou seja, no primeiro dia até o 10º dia deste 7º mês, é dia da expiação. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, verso 30, está escrito lá: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, ou seja, não fiquem fermentados para esse dia da expiação, porque se nós permitirmos sermos contaminados com as coisas deste mundo, que só estão piorando, nós vamos extinguir o espírito da nossa vida. Então, esse espírito foi selado para o dia da redenção, que é exatamente o dia da expiação, em que, particularmente, a igreja de Esmirna, representando a parte da igreja que vai morrer, está escrito: para que sejamos fiéis até a morte, para que recebamos a coroa da vida. Então, vocês serão perseguidos por esses 10 dias das festas das trombetas, em especial na segunda metade em diante, que é a grande tribulação, e vocês, se perseverarem até o fim, no dia da expiação, vocês vão receber a coroa da vida. Né? Apenas para poder somar com o que o irmão Ricardo falou acerca desses 10 dias, que tipifica exatamente a festa das trombetas, em que haverá perseguição para os santos. Amém. 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 Interessante, né? Essa questão da aprovação ser tão enfatizada na igreja de Esmirna, e o quanto que essa mensagem sobre aprovação, a necessidade de sermos provados nas aflições, ela não é dita. É uma mensagem pouco anunciada hoje em dia. A mensagem, ela é contrária. Você vai vencer, você não vai acontecer nada com você. Mensagens egocêntricas, mensagens que elevam a alma do homem e não apontam a necessidade de buscar o arrependimento, que é a principal mensagem para os últimos dias. Amém. Então, infelizmente, é uma mensagem que está sendo ofuscada pela doutrina da religiosidade nesses últimos dias, e nós precisamos resgatar essa mensagem. Pedro mesmo, né, ao tratar sobre isso, quando ele já tinha essa revelação acerca da obra do Senhor nos últimos dias, ele vai escrever na sua primeira carta lá, 1 Pedro 1, verso 7, diz assim: para que a prova da vossa fé,
muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo nos últimos dias. A revelação de Jesus Cristo na sua volta, no seu retorno para resgatar os seus servos, né? E ele continua isso mais adiante, aqui no capítulo 4, no verso 12, acho que é isso. Capítulo 4, verso 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Amém. Ou seja, na volta do Senhor Jesus, nosso coração vai se alegrar, porque seremos vencedores. Amém, amém. E é muito importante com relação à volta, né? Porque o final desse versículo 10 diz assim: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quando que vai acontecer esse fato? Aí a gente vem exatamente no versículo 11, que traz essa promessa: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Esse versículo nos traz revelações fantásticas também. Nos liga ao Apocalipse com relação ao entendimento de quem fará parte daqueles que não sofrerão o dano da segunda morte. Então a gente pode discorrer em cima disso também. Não vai? Sim. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Enquanto o irmão estava falando, o Espírito me fez lembrar o que Jesus falou, de que aquele que amar a sua vida vai perder, mas aqueles que aborrecerem a sua vida vão ganhá-la para a vida eterna. Então aqueles que, como Esaú, se trocarem o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, com medo de perder as coisas do lado de fora. Por isso que essa teologia da prosperidade, agora essa teologia do coaching, essas mensagens de autoajuda que nos faz aspirar em conquistar, é um espírito satânico, sutil, que está na mente de boa parte dos ministros, porque nos faz aspirar para termos as coisas. Mas só que a palavra de Deus, quanto mais se aproxima o tempo do fim, mais ela nos prepara para abrirmos mão de tudo. Como o povo lá em Hebreus capítulo 11, se não me engano, ou 10, verso 35, que eles abriram mão, se recusaram a ser livres porque almejavam bens superiores e permanentes. E no outro capítulo fala que eles preferiram morrer porque estava em vista uma ressurreição superior. De novo, igreja de Esmirna. Esmirna significa mirra. Mirra era preparado para embalsamar. Então essa igreja, uma característica, uma parte da igreja que não vai ver a morte, ela precisa abrir mão da sua vida para que ela tenha uma ressurreição superior. Por isso que Jesus fala para ela, consola o coração dessa igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte, porque ela vai alcançar a verdadeira vida. Em 1 Coríntios, conectando com Oséias 14, que está escrito lá, nós vamos dizer para essa morte que está ameaçando essa igreja de Esmirna, você está ameaçando a gente, nós não vamos nos dobrar, ainda que percamos a nossa própria vida. Agora, quando Jesus voltar, no dia da expiação, vamos dizer na cara da morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Porque nós estaremos livres da segunda morte e teremos, de fato, os nossos corpos glorificados e a presença de Jesus e depois do milênio do Pai para todo sempre, que os nossos olhos, as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Em Romanos, capítulo 16, verso 20, que o apóstolo Paulo fala?
a despeito das tribulações. Em breve, no dia da expiação, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Vocês perderam a sua vida. Vocês se prepararam adequadamente para perderem tudo. Não se venderam por um prato de lentilhas. Então vocês vão receber a vitória sobre a morte e estarão comigo para sempre. Então, essa é a mensagem que tem que ser propagada nos nossos dias. Totalmente contrário à mensagem da prosperidade. Se nós não temos perseguição física, não tem nenhum problema e nós adquirirmos coisas, não tem problema. Mas o que está escrito em Salmo 62? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração, que vai chegar uma hora que nós vamos ter que abrir mão de tudo isso, a não ser que aceitemos a marca para poder continuar comprando e vendendo. Então, aqueles que aborrecerem a sua vida nesta terra vão ganhá-la para a eternidade. Só para concluir, em 1 Coríntios, eu amo esse texto, 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo, ele nos instrui de forma extraordinária. Serviu para aquela época, mas é um ensino profético para nós. Olha só, a partir do verso 29, 1 Coríntios 7, 29. O que quero dizer é que o tempo se aproxima. De agora em diante, aqueles que têm esposa, vivam como se não tivessem, por causa da tribulação. Então, se nós estamos casados, é bem provável que nesse período da grande tribulação nós podemos perder sim o nosso cônjuge, poderá ser assassinado na nossa frente, poderá ser levado cativo. Então vivam como se não tivessem esposas, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma deste mundo está passando. Então, o tempo do fim se aproxima, então nós devemos nos preparar. Hoje, é errado ter coisas? Não, mas é ter como se não tivesse. Então, esse recado para a igreja de Esmirna é muito própria para os tempos que virão. Se nós formos a parte da igreja que não vai fugir para o deserto, nós temos que estar preparados para suportarmos as tribulações e, se possível for, dar a nossa própria vida, por amor a Cristo, porque a recompensa será eterna e maravilhosa. Mas sem preparação não vai haver resistência na batalha. Então, que possamos ouvir o som correto da trombeta, para que possamos nos preparar adequadamente. E Deus tem levantado um fiel remanescente para despertar as 10 virgens. E 5 vão responder, e que se unirão a esses 2 candeeiros, Esmirna e Filadélfia, mais 5 virgens, pode ser uma conta meia doida, está vindo agora aqui a inspiração, 5 mais 2, 7, as 7 lâmpadas acesas. Amém. Então, se estiver errado, os irmãos me corrijam, mas veio agora aqui essa inspiração. Mas é mais ou menos por aí. Então, a igreja vai vencer, o fiel remanescente vai vencer e nós estaremos devidamente capacitados para isso. Ricardo. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E é isso mesmo. A menorá vai ascender plenamente. Amém. Também creio nessa conta aí, meu irmão. Amém. Glória a Deus. E é isso. A Esmirna, ela era conhecida pela pobreza que ela tinha aqui na terra, mas ela era riquíssima diante do Senhor, porque ela olhava para as coisas que são do alto e não para as coisas que são terrenas. Colossenses 3, verso 2. Ela acumulava tesouros eternos. E tesouros eternos, né, como está escrito em Mateus 6, do 19 ao 20, no qual o Senhor vai, na ocasião da sua vinda, galardoar esses servos do Senhor. Então, nós precisamos entender estas mensagens que o Senhor deixou para a igreja de Esmirna, principalmente aqueles que estão ao nosso redor, que ouvem muitas mensagens para massagear o ego, de prosperidade. Por exemplo, a mensagem que Paulo deixou para Timóteo, 2 Timóteo 3,12. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos.
essa mensagem não é falada hoje em dia, né? E é uma realidade. Se nós queremos seguir Cristo, nós vamos padecer aquilo que está escrito nas Escrituras. Jesus padeceu, Jesus passou pela ocasião das 7 festas. Nós, como corpo de Cristo, precisamos seguir este mesmo caminho. Amém. Amém. Sabe o que eu acho interessante? E aqui eu quero trazer para a meditação, tá? Quando a gente vai para a conclusão ali, a gente vê que, né? O versículo 10 ainda diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei o coroa da vida. E aí a gente vê que muitos vão passar pela morte por sustentar o evangelho, por sustentar o testemunho, né? E aí, comparando com a igreja que a gente leu de Éfeso, muitos não estão suportando essas doutrinas, né? E estão ouvindo o chamado do noivo, a voz do noivo, muitas vezes para sair para fora. E o que eu acho interessante é que o versículo diz, né, que aquele que vencer de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. E quando a gente vai para Apocalipse 20, a gente vê claramente, no versículo 4 em diante, que estão falando daqueles que foram mortos, né? Versículo 4: e vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E eu vi as almas daqueles que foram o quê? Degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e nem receberam o sinal nas suas testas e nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quando a gente vai para o selamento, a gente ainda vê, né, que essas mesmas almas estão clamando: até quando, Senhor? Não julgas e nem vingas o sangue daqueles que foram mortos por causa do testemunho. E aí foi dito a elas: repousa um pouco mais, até que se completem o número daqueles que vão ganhar carro novo, o número daqueles que vão ganhar casa nova, aqueles que vão ter uma vida de luxo. Não, até que se complete o número daqueles que vão morrer pelo testemunho do Evangelho. E olha só que interessante no versículo 5: os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, aqui vem a nossa, a mesma ligação com o versículo 11. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Aqui está a promessa mais importante. A promessa mais importante para a igreja. Mas não espere, que o irmão Wagner disse, não espere luxúria aqui. A gente pode trabalhar, a gente pode ter nossas conquistas, isso é direito do trabalhador. Mas não foque a sua vida nisso. Porque se você focar a sua vida nisso, talvez você vai deixar de lado o entendimento, você vai deixar de lado o mais importante, que é o nosso foco da nossa vida eterna, para receber essa coroa, a coroa da vida. Amém. É o que Jesus falou para o jovem, né? Para o jovem rico. Ainda resta ali uma coisa: vende tudo que você tem. Vem, me segue, que você terá um tesouro eterno. Esse é o espírito mesmo da igreja. Falta uma coisa: vocês têm que abrir mão de tudo, me segue, aborrece a sua vida, que você vai ganhá-la para a eternidade. Então essa palavra serve para nós também, serve para a igreja do fim. Falta uma coisa para concluir a sua carreira. Você obedece os mandamentos, é isso aí, anda em santidade, beleza. Falta uma coisa: vende tudo que você tem, abre mão de tudo e vem, me segue, e vocês vão ter uma recompensa eterna. É que nós lemos aqui em Levítico 23: nenhuma obra servil faremos. Nós vamos abrir mão de todos os afazeres deste mundo para que possamos focar neste tempo do fim. Quando chegar esse tempo, nós vamos saber. Se estivermos vivos e buscando a Deus, Ele vai derramar água para nós que somos sedentos e vai nos capacitar. E nós vamos ter que abrir mão de tudo, não tem jeito. Então, se eu estiver planejando, não é errado planejar, mas se isso estiver ocupando o lugar do nosso coração, nós dificilmente vamos abrir mão de tudo. Nós vamos ficar, poxa, batalhei tanto para ter isso, acabou. Vem, me segue. Abandona tudo, vem, me segue,
para você ter a verdadeira recompensa. Então, estamos muito próximos desta última semana, né? Então, muito provavelmente, nós vamos fazer parte desta igreja. Então, que possamos nos preparar. Se não fizermos parte, preparação nunca é demais, né? Mas se vier, que nós possamos estar preparados, porque Deus vai nos usar poderosamente se permanecermos até o fim, né? Firmados na verdade, como ela é de fato, e nos conectando com as pessoas que Deus vai nos indicar. Ainda que a distância, que é o nosso caso. É o nosso caso. Mas nós somos um espírito, não há limitações para o espírito. O apóstolo Paulo volta e meia falava isso nas suas cartas. Embora eu esteja ausente de vocês, em espírito estou com vocês. Amém. Então Deus preparou essa tecnologia, é uma ferramenta preciosíssima para a unidade da igreja. E vai ser maravilhoso, porque Deus está despertando aos poucos a sua igreja através dessa ferramenta maravilhosa chamada internet. Que no momento está a nosso favor, vai ficar contra depois, mas por enquanto possamos aproveitar as oportunidades e remir o tempo, né? Amém. Irmão Ricardo, suas considerações finais. Amém. Foi muito bom ter participado desse podcast. Esmirna, né? São mensagens valiosíssimas que o Senhor deixou para nós. Quero só, no encerramento aqui, fazer a menção de como ele se identifica como o primeiro e último, que está em Isaías 48, verso 12. No verso 14, ele diz assim: eu vou enviar inimigos contra Babilônia. Nós temos a grande Babilônia aí nos últimos dias, a grande meretriz. No verso 17 ele diz: eu vou te ensinar a caminhar o caminho em que deves andar, instrução da palavra de Deus, no qual estamos recebendo agora toda a bagagem necessária para anunciar nos últimos dias. E no verso 20 ele diz: sai da Babilônia e anunciai. Lembrei agora quando o Wagner disse, né, que as pessoas estão começando a sair da Babilônia, e é verdade. Nós temos que sair da Babilônia e anunciar a mensagem do reino. E essa mensagem do reino é para alcançar muitas vidas. Amém. Louvado seja Deus por este momento. Irmão Wagner, suas considerações finais. Foi uma honra para mim, né, poder participar de mais um podcast. Eu fico muito feliz com essa oportunidade, né, e Deus aos poucos vai dando as oportunidades para nós, né, a gente que não tem voz em púlpitos, né, pelo menos por enquanto, não sei como é que vai ser o futuro. Então Deus tem dado essa oportunidade de, através da internet, nós abrirmos a nossa boca para podermos ser bênção para as pessoas que Deus, né, predeterminou no seu conselho para que pudessem ser abençoadas. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, estou muito feliz, né, e espero que o Senhor nos conceda oportunidades futuras para estarmos juntos novamente. Amém? Amém, amém. Nós aqui agradecemos, né, a todos que estão acompanhando o nosso podcast. Muito em breve, você também vai poder acompanhar pelo canal do irmão Wagner. Convido a todos os inscritos do meu canal que possam seguir o irmão Wagner, possam seguir também o Instagram do irmão Ricardo, @voz-de-trombeta. Muito em breve, em nome de Jesus, vai ter um canal também. E a gente vai compartilhar as mensagens, porque o nosso intuito é fazer a mensagem avançar, não importa por intermédio de quem. E assim como eu falei no último podcast que a gente gravou, muitas vezes a gente acha que eu não tenho o dom de falar, eu não tenho o dom de me expressar. Mas, assim como o irmão Wagner acabou de comentar, nós temos uma tecnologia a nosso favor. E nós, muitas vezes, não hesitamos em compartilhar uma piada, compartilhar um vídeo engraçado, mas quando se trata da palavra de Deus, temos vergonha. Não devemos de ter vergonha do Evangelho. Amém. Nosso foco aqui, neste canal, aqui no Instagram do irmão Ricardo, no canal do irmão Wagner, não é ganhar dinheiro. Não estamos aqui pedindo dinheiro. O que estamos pedindo são pessoas para o reino. A nossa colheita vai ser um dia lá no céu. Isso que a gente almeja. Se você quiser compartilhar, ajudar o nosso canal a crescer,
compartilhe a mensagem. Se fez sentido para você, compartilhe essa mensagem. Faça chegar em mais corações. Esse é um meio de pregação do Evangelho também. Então, mais uma vez, muito obrigado a você que está nos acompanhando pelo Spotify, podcast Remanescente, para você que está nos acompanhando pelo YouTube, para você que está nos acompanhando também pelo canal do irmão Wagner e pelo Instagram do irmão Ricardo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E não perca, o próximo vídeo promete, né, irmão Ricardo? O próximo estudo da semana que vem promete, que aí nós estaremos estudando sobre a carta de Pérgamo. Então nós temos ali muitas informações também e queremos contar com a sua presença, a sua participação para que esse evangelho possa ser propagado. Que Deus abençoe todo mundo e até a próxima semana, até a próxima gravação. Até!